Eu vou fornecer a vocês algumas ferramentas para esfregar na cara daquele seu amigo esquerdista que não, as fraudes não começaram com o Bolsonaro. Com certeza não. E aí, cidadãos e cidadãs da China-Zuela do Sul Ocidental, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu também tô bom. Para quem não me conhece, eu sou André Costa, eu sou médico, músico, sou instrutor de armamento e tiro e atirador desportivo. Antes de mais nada, bem-vindos ao meu estúdio. Aqui é um dos lugares onde eu me divirto, onde eu passo meu tempo, onde eu gosto de curtir a minha vida, tocando meu baixo, meu violão, tecladinho que tem aqui, tem a bateria ali no canto. Aqui a gente faz algumas produções musicais. Eu tenho duas salas de gravação atrás de vocês. Uma aqui é a minha sala de bateria e ali a minha sala de gravação de voz e acústicos. Ok? Então, hoje nós estamos aqui para bater um papo rápido a respeito do INSS. Muita gente não sabe exatamente o que é o INSS e muita gente está caindo em algumas falácias que estão sendo ditas por aí. Então, vocês que já me conhecem, que me seguem por aqui, eu vou fornecer a vocês algumas ferramentas para esfregar na cara daquele seu amigo esquerdista que não, as fraudes não começaram com o Bolsonaro. Com certeza não. As fraudes começaram um pouco antes. Aliás, muito antes do Bolsonaro. Eu quero trazer para vocês algumas novidades. Bom, para começo de conversa, o INSS é um órgão que foi formado através de um projeto de lei, aliás, o INSS é um órgão que foi formado através do decreto 99350, assinado pelo nosso excelentíssimo senhor presidente da República, Fernando Collor de Mello, que uniu o IAPAS, que era o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, com o INPS, que era o Instituto Nacional da Previdência Social. Ok? Então, a partir daí surgiu o INSS. Pois é, isso foi em 1990, pouquinho antes do Bolsonaro. E eu costumo dizer que o INSS ele é uma autarquia federal que serve para gerenciar os benefícios, aposentadorias, LOAS, etc, etc. Então ele é uma ilha de dinheiro cercada de fraudes por todos os lados desde que foi formado. Tá? Eu vou tentar trazer para vocês aqui rapidamente algumas coisas a respeito do INSS. Tá? Bom, vamos lá. Vamos começar a discutir alguns assuntos aqui. Eu costumo dizer que as fraudes do INSS já existiam antes dele existir, mas eu acredito que você já tenha ouvido falar em Georgina de Freitas. Sabe quem é Georgina de Freitas? Deixa eu ver se é este aqui. Georgina Maria de Freitas Fernandes, nascida em 30 de maio de 1990, ali em Duque de Caxias. Ali, isso mesmo. Nascida aqui em Duque de Caxias, ela foi uma advogada que foi procuradora previdenciária. Esta criatura foi um boi de piranha. Também foi um boi de piranha, mas ela esteve envolvida em uma fraude monstruosa do INSS, um pouquinho antes do Bolsonaro. Tá? Essa fraude foi descoberta em 1992 e deixa eu ver, aqui acho que não tem nenhuma foto dela, vamos dar uma olhadinha para ver se aparece. Então, não aparece. Então a Georgina começou com a fraude e por volta de 1990 por aí, e eles desviaram o que inicialmente se pensava em 550 milhões, mas depois descobriu que a fraude chegou a mais ou menos 2 bilhões de reais. Isso naquela época, 92, olha quanto tempo tem essa bodega. Bom, ela foi presa
por conta dessa fraude, ela e a curriola dela. É óbvio que eu acredito que os chefões que estavam acima passaram todos ilesos. E então, ó, ela morreu alguns anos atrás, que ela sofreu um traumatismo craniano num acidente grave de carro. Uma das coisas mais engraçadas disso é que ela estava processando a União, depois dos, acho que se eu não me engano, ela ficou 8 anos na cadeia por conta disso. E com o dinheiro, a parte dela que ela conseguiu disso aí, ela comprou 60 imóveis. A gente sabe que se ela tivesse realmente roubado 2 bilhões, bilhões, ela não teria 60 imóveis. Teria um pouquinho mais. Pois é, então ela não roubou isso tudo, mas ainda teve que devolver, se eu não me engano, ela devolveu cerca de 200 milhões para a Previdência. E ela estava falando muito porque ela queria reaver parte disso, porque um dos imóveis que ela comprou foi lá em Petrópolis, a residência de campo do Dutra, Eurico Gaspar Dutra. E essa residência estava sendo vendida no leilão por 800 e poucos mil, e ela valia na época uns 15 milhões. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Então as coisas todas começaram lá atrás. Um dos casos que apareceu com a Georgina, mas eu tô vindo só do INSS, tá? Eu não fui na parte que era INAMPS, não fui na parte que era INPS. Deixe isso lá do passado. Vamos ver só essa parte de lá para cá. Então foi criado em 90, em 92, em 91, 92 o pessoal já estava roubando os aposentados, os beneficiários de LOAS, etc, etc. Que estava aí a Georgina e o bando dela. Tá? Então a gente segue falando para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Esse caso aqui, se eu não me engano, foi de 2009. Foi uma operação em Sorocaba que prendeu 33 pessoas com desvios. Está dando para ver? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, né? A Operação Zeppelin, em 5 cidades na região de Sorocaba ali. E foram 33 mandatos de prisão, 44 de busca e apreensão. Pessoal tirando lá 50 mil por mês, a galerinha. Então, um esquema de corrupção bem grande, isso lá nos Cafundó do Judas. A gente teve, vamos puxar mais uma aqui. Eu vou puxar desse aqui, que esse aqui tem uns negócios legais, né? Vamos dar uma puxadinha aqui para baixo. Isso é do Estadão, hein? É do Estadão. O Estadão é bem esquerdopatazinho, mas vamos lá. Aí ele fala aqui, 2002, mega fraude no Pará. Se eu não me engano, é esta aqui. Né? 200 pessoas, um desvio de mais de 1 milhão. Não é esse aqui, não é esse aqui. Tudo isso aqui é fraude do INSS que eu achei aqui dando uma busca, tá? A auditoria descobre fraude de 11 milhões no INSS do Pará. Isto em 1997. Nem é de 2002 que eu estava falando ali. Né? Aí aqui tem outra, um desvio de 1 bilhão aqui no Rio de Janeiro. Previdência Social descobre mega fraude. Esse aqui, 7 de abril de 2002. Essa aqui é a mega fraude do Pará. 4 funcionários da Receita Federal estão sendo responsabilizados por desfalque que pode chegar a 1 bilhão contra os cofres da Previdência Social. Né? Aqui, se o rombo for dividido pelos integrantes do grupo acusado, cada um deles equivaleria a uma Georgina de Freitas. Ela passou a ser critério. A mulher passou a ser critério de tamanho de fraude, cara. Que doideira. Que a gente tem nesse aqui. Escândalo do INSS esse ano foi descoberto por maior desde 1990. Esse aqui é uma das operações. Esse aqui tá falando do atual, tá? Mas tá falando de alguns outros destaques. Vamos dar uma olhada de novo nesse aqui. A mega fraude. O escândalo dos mortos-vivos. Né? Esse aqui, 1,2 milhão, né? 14 pessoas foram presas. Eles pegavam pessoas que já tinham morrido,
e reviviam as pessoas mortas para continuar recebendo os valores. Tem 2006 o carimbo falso, deixa eu ver se eu acho ele aqui na Kizumba. Deu? Será que é esse aqui? Esse aqui é de Minas, então não é do carimbo falso não. Cara, é tanto escândalo do INSS que a gente fica até perdido. Que o coitado do médico descobriu que o carimbo dele estava sendo utilizado para fraudar o INSS. E aí ele percebeu que ele recebeu 2 ou 3 pessoas que estavam falando e tal, não sei o que. Quando ele foi olhar, o bagulho estava com o carimbo dele e ele nem conhecia as pessoas. Vamos voltar aqui. Esse aqui foi em 2007, 400 benefícios falsos, que a polícia apreendeu 15 pessoas em Minas Gerais. Deixa eu aumentar isso aqui também um pouquinho, né? Vamos lá. Então, vamos lá. 400 benefícios falsos, 15 pessoas em Minas Gerais por fraude, tal, não sei o que, 4,5 milhões. 2008, fraude em benefício por incapacidade. Então, a fraude foi de mais de 10 milhões, foi em Minas. O médico perito e os despachantes facilitavam a concessão. Eu acho que era esse aqui que a gente estava vendo, né? Que o médico estava envolvido. Ah, não, esse é o de Curitiba. É tanta coisa, gente, que eu fui ficando maluco. Esse aqui já é 2014, Operação Zeppelin. A Operação Zeppelin foi em 2009. 2014 já foi o julgamento com as pessoas sendo presas. Algumas pessoas sendo presas. Mais de 5 milhões de prejuízo. Criavam vínculos falsos para cerca de 400 pessoas, funcionários e advogados. Tem a fraude no Lousa em 2010, que está aqui, bonitinha. A fraude ocorreu no Rio, 30 pessoas presas. O esquema reunia 4 grupos com 15 servidores do INSS e 8 advogados que cobravam propina e eles davam os processos. 2012 teve a Operação Desmanche, com 1,8 milhões e cartões magnéticos apreendidos, foi lá no Maranhão. Teve também a Operação Licomedes, que o esquema era de concessão de benefícios de pessoa morta, o que não existia. Também teve a Operação Tornado, que foi em Cuiabá também, 14 servidores presos. A Operação Bússola foi em 2021. Aqui eles fazem uma pausa entre 2012 e 2021, e aí você fica pensando que não houve nada no INSS nesse período. Só que aqui é a hora que a coisa começa a ficar esquisita. Tá? Eu nem vou falar de 2012, eu já vou vir um pouquinho mais para cá. Deixa eu ver se está nesse aqui. Flagra quadrilha que fraudava o INSS em São Paulo. Letra está muito pequena. A gente aumenta um pouco. Operação é o CID contra fraudador de pensão do INSS, Itatiba, Bragança Paulista, blá blá blá. Ou seja, a gente deixa claro aqui que ele, 4,6 milhões de prejuízo. Vamos ver aqui o que nós temos. PF faz operação contra a fraude na Previdência em 5 estados. Vamos aumentar a letra. Aqui a Operação Licomedes, que a gente falou ali do outro. Olha lá, São Paulo, Amapá, Pará, Goiás e Minas Gerais. 5 milhões em 60 benefícios. Agora, aqui, o que é isso? Pera aí, vamos tirar esse bagulho do caminho. Felipe Moura, Brasil, outro esquerdopatinha. Essa reportagem dele aqui, ele fala a respeito do esquema da senadora Gleisi Hoffmann, que foi eleita senadora com dinheiro roubado do INSS, que o marido dela, o Paulo Bernardo, que era o presidente do INSS, recebia de Caixa 2. As planilhas que indicavam isso estavam lá bonitinhas. Eu não sei se a gente vai conseguir ver as imagens. O PT ficava com 70% do superfaturamento na taxa de administração cobrada pela empresa paulista Consiste. Você já ouviu falar da Consiste? Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho aqui. A Consiste é uma das envolvidas nas fraudes atuais do INSS. Está lá no comecinho, vocês podem dar uma geral que vocês vão ver. Tá? Então, o ex-ministro
tinha uma cota nesse esquema que era transferida direto pela Consiste para o escritório de advocacia dele lá em Curitiba. Tal do Guilherme Gonçalves, que era um dos sócios, né? Então, com esse dinheiro, a Gleisi Hoffmann foi eleita. O que acontece? A justiça levou isso adiante e o STF absolveu a Gleisi Hoffmann e o Paulo Bernardo deste esquema de corrupção. Veja bem, vocês já devem entender, fácil, que o fato do STF absolver não significa que eles são inocentes. A segunda turma da Suprema Corte julgou nessa terça-feira ação penal, onde ela foi acusada de receber 1 milhão na sua campanha para o Senado em 2010. Segundo a acusação, o valor foi desviado no esquema de corrupção da Petrobras, negociado por intermédio do Paulo Bernardo e do empresário Ernesto Kluger Rodrigues, que também é réu. A denúncia da Procuradoria usou o depoimento do doleiro Alberto Youssef. Alguém lembra do Alberto Youssef? Isso aqui foi descoberto na 18ª operação da Lava Jato. Eu esqueci o nome agora. Não sei se está aqui. Não está aqui, mas depois a gente vê o nome da 18ª. Né? E quem foi o relator? Eu vou até aumentar a letra também. Se está dando para você ler, o relator foi o nosso excelentíssimo senhor Edson Fachin. O voto dele dizia que houve divergências nos depoimentos entre o Youssef e o Costa. Então, não havia prova suficiente para comprovar que o Paulo Bernardo solicitou o dinheiro, muito menos que a senadora teria dado apoio ao ex-diretor do INSS para mantê-lo no cargo em troca da suposta propina. Né? Acompanharam Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Ou seja, os mesmos de sempre. O STF passando pano para bandido de colarinho branco e fazendo gracinha por conta dos bandidos daqui do Rio que foram ter com o capeta. Ok? Então eu queria deixar um pouquinho. Polícia Federal prende quadrilha que fraudava INSS no Rio. Isso aqui foi de 2017 também. A Operação Nômades, tá? Isso aqui é o benefício do LOAS que eles pegavam também, da Lei Orgânica da Assistência Social. Então, quando aquele seu amigo vermelhinho chegar para você dizendo que o culpado do escândalo do INSS é o Bolsonaro, você pode deixar claro para ele que não é. Tudo isso aconteceu muito antes do Bolsonaro, começou muito antes dele. E aquele gráfico que já foi mostrado aí milhões e milhões de vezes mostra que os escândalos agora explodiram já no governo do molusco acéfalo, apedeuta e etílico que nos governa. Ok? Então é isso, eu deixo aqui um grande beijo para vocês. Se aquele rapaz tal de Xandão, Alexandre Oglandi, o primeiro sancionado em seu nome, não mandar me prender. Ok? Grande beijo para vocês. Fui! Até o próximo vídeo.